Salve, salve, Geração Cast! Nós estamos no ar com mais um podcast incrível. E é o seguinte, gente, hoje, mais uma vez, ela cheia, essa mesa aqui até o final do ano vai ser isso. Bate-papo com líderes de jovens e adolescentes da nossa cidade de Jabotão. Vocês que são da outra cidade, não fiquem tristes, em breve vocês virão. Mas agora o foco é na nossa cidade, porque Deus quer trazer avivamento. Começando aqui, desculpa, tá, gente? Mas é porque a pátria começou aqui e tudo vai começar por aqui, não fiquem tristes. Mas é isso aí. Hoje nós estamos, pode abrir a câmera aí, Duda, com esses líderes incríveis. Incríveis. Estamos do lado aqui, Luquinhas, o Galego. Certo. É isso? É, o Galego, mais conhecido como Galego. O Galego, Pedro e Gabriela. Gabriela. Lá. Hoje não pode estar, porque a mesa também só comporta 4 pessoas, a Rebeca e a Renata. Um abraço para vocês, a todos os jovens da CCGD, aos meus pastores Averaldo e a pastora Antônia. Obrigado porque liberaram todos. Infelizmente não puderam vir. Eu sei porque está aí preparando a ótica, né? Tirando foto, aí, novo. Qual é o nome da ótica? Ótica Prime. Olha aí, pastor, ganhou já a propaganda. De óculos. Pode ir na Ótica Prime que tá. Vai ter desconto aqui hoje, Lucas? Quem? Ele já deu desconto lá. Ele já deu. Falar com ele já, né? Olha aí. Só dizer que veio pro Geração Veio pro Geração Cast, já tem desconto. E é o seguinte, gente. Hoje a gente vai falar sobre o poder da unidade para que a gente possa estar abrindo o horizonte aqui. Muito legal. A gente já falou muita coisa aqui. Tá todo mundo preparado. Então agora a gente vai estar fluindo, né? Mas antes de mais nada, fale aí como é que tem sido cuidar dos jovens da CCGD. Tem sido bronca, não tem? Tá na prensa ou tá... Rapaz, cada momento tem seu momento, né? Tem momentos que aparecem uns fogos assim que a gente tem que, como líder, tem que ir lá e tomar ali, ó. Se tá errado, sair e apagar aquele fogo ali, aquele começo ali de alguma briga, alguma intriga. É muito disso lá? Às vezes aparece assim, mas depois briga, mas depois são os mesmos amigos, tá pegando um pro outro, então, tipo, dá. Mas tem sido desafiador para vocês? Lidar com jovem eu acho bem desafiador no tempo de hoje, né? Hoje, tecnologia, muitas informações, muitas propostas de outro canto. Os jovens hoje estão muito para frente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre de olho na realidade hoje que os jovens vivem. Porque, assim, jovem ele tende muito a, se não tiver cuidado, a oscilar de acordo com as situações, né? De acordo com as ondas da vida. Os jovens agora estão indo numa linha, se a gente tiver cuidado de pegar, segurar o ovelha e dizer, olha, segura, não vai nessa. Mas assim, aí eu amo trabalhar com jovens, né? Trabalho com homens, trabalho em várias áreas dentro da igreja. Mas tá até conversando com a pastora esse dia, pastora, minha paixão mesmo é lidar com jovens, sabe? Eu ganho como jovem, então esse prazer em conquistar jovens é apaixonante. E aí, Gabriel? Eu acho, como o Pedro falou, né? Acho que é um privilégio hoje a gente estar trabalhando com os jovens. Eu acho que o nosso maior desafio, nós somos jovens também, né? Então a gente lidar com as coisas que o mundo traz contra a gente. E a gente poder levar, direcionar, poder guiar esses jovens é um privilégio hoje, sabe? Desafios vai ter. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma rede de jovem perfeita. A gente não vai estar 100% sempre, mas a gente sempre vai estar buscando esse 100%, sabe? E é isso, é altos e baixos. E a gente orar, torcer, lutar para ficar por alto, né? Tá em cima, mas quando a gente vai embaixo, a gente tá junto também. E cada dia mais indo vencer, né? Esses desafios. Agora, antes da gente pegar aqui os pontos que a gente vai falar, eu queria só pegar um gancho, né? Você falar, a gente é jovem. Qual é a média de idade de vocês? O Lucas fez 18 agora. Fiz 18 agora. Caramba, mano. Novinho, né? É um bebê da rede jovem. Já casou, irmão? Não, ainda não, tá longe ainda. Tá longe? Tá longe ainda, pô. Ela sabe disso? Mas sabe. Ele não sabe. Rapaz, sabe aí. Vocês são casados? Sim, a gente é casado. Você é casada? Sou casada com ele. A gente... Terminou esse casamento? É tranquilo. Tem que dizer que é tranquilo. A gente casou com 21 anos. Que legal. A gente começou a namorar, né, aos 18. Com 21 anos a gente casou e hoje nós temos 23. 24.
Pedrinho vai Ontem. fazer aniversário. Fez ontem, foi? Ontem, no caso, Parabéns. o vídeo vai sair. Graças a Deus, não foi ontem. Quinta agora. Vai Vai ser. fazer aniversário. Isso. 24 anos. 24. Vamos fazer 3 anos de casado esse ano. E é isso. Tá curtindo o casamento? Demais. Você tá curtindo o casamento? Sim. Tá vendo? Não tem casal. Ela tem que ficar esperando. Esse Tá sim vendo dele aí toda? foi assim. Foi sim? Vai vender óculos. Vai vender óculos. Logo mais com joelho de óculos e faz de pé de meia em casa. Aí depois ele se E é ajeita. justamente isso, né? Que a gente enfrenta. Ah, vocês casaram tão jovens. Você pensa, Mas vocês estão convertidos há quanto tempo já? eu entrei na igreja, eu tinha 13 anos. Então faz 10 anos de caminhada que eu tenho com a CCGD, né? Eu entrei com 12 anos de idade. Mas você também 12 anos agora. vê como é engraçado. Só fazer um link com o podcast passado. A gente estava falando sobre a formação do caráter do jovem na igreja. E vocês aí, acho que casou com 21 anos. Mas eu me converti com 13, me converti com 12. A trajetória até chegar lá, a formação de vocês, que foi muito crucial, a igreja, gerou esse trabalho de vocês em Cristo, óbvio, mas eu digo a igreja no sentido que Deus, ele quer a igreja para cuidar das pessoas, para levar para Cristo, fez vocês gerar esse amadurecimento, ter esse acompanhamento e aí poderem casar com 21 anos. A idade pode ser pequena, mas com maturidade, isso é legal. E vocês puderam casar de forma tranquila, Sim. em paz, de como vocês sonharam ali, com as pessoas que vocês queriam. Óbvio que a gente vai sempre querer mais, mas isso é legal de a gente ver esse link da geração sendo alcançada através da igreja. Isso é maravilhoso. E aí, o ponto aqui, antes de eu falar aqui, é que vocês falaram que vocês são jovens, mas a equipe toda, eles são 5 jovens novos, assim, a Rebeca, Rebeca o mais jovem é é Lucas, louca. e o mais velho. Rebeca É mesmo? é 30. 31, se eu não me engano. É, Em maio vai casar, minha amiga Rebeca. Glória a Deus. Tem 31. E Renata, eu acho que tem. Já também é casada. Renata é casada também. E eu tenho 27, 28. ou seja, quando a Rebeca casar, ela só vai ficar tudo. Tem que casar também. Controla o cara, né? Mas assim, a igreja lá em si, eu percebi que da outra vez que eu fui, mas não só isso, nos eventos, a igreja com muitos jovens, muitos adolescentes. Isso é um fato muito bom, que foi o caminho que a igreja foi construída até hoje, né? Que inclusive quando foi desenvolvida, foi sempre com muitos adolescentes. Hoje a equipe jovem, ela era os adolescentes. Isso. Né? Hoje aqui, não só os jovens, mas a equipe da igreja, era os adolescentes que a igreja consolidou. Isso. Então, vamos começar por aí, só para a gente seguir. Como é que tem sido consolidar essa geração de hoje, diferente da que era de vocês, para que não perca o processo que vocês tinham e gerou até hoje, né? Por exemplo, o pastor conseguiu desenvolver com os adolescentes para que hoje se formarem líderes e cuidarem da igreja. Mas a geração de hoje, que não é a mesma de vocês, qual é o trabalho que vai estar sendo feito, desenvolvido para também serem os próximos líderes? Sim. Eu acho que o trabalho, a visão segue a mesma coisa, mas com o jogar diferente. Até porque a gente comenta muito sobre isso. É muito engraçado a diferença da geração passada para a geração de hoje, né? Hoje é a geração. A gente não é só líder de jovens também, a gente é líder de célula, né? Que é a visão da nossa igreja. E lidar com o jovem hoje é uma geração muito, sabe, do não me toque, do mimimi, do você não pode falar, você não pode. Você precisa me entender, que é a frase dos jovens hoje, né? Você precisa me entender, e se você for contra aquilo ali, ele acha que você não está concordando. E é algo que eu sou muito grata, né? A gente é muito grato por aquilo que a gente aprende na igreja, porque no momento que a gente é confrontado, a gente cresce. E eu acho que esse trabalho do confronto é o principal ponto do fortalecimento e da consolidação do jovem dentro da igreja, sabe? De formação desse caráter. É você ter esse confronto. E por mesmo que passe por gerações e se torne algo
banal, tipo, ah, é muito chato, pra que reclamar disso? É besteira, é tudo bem. Antigamente era errado, mas hoje é certo, então pra que tá falando sobre isso? E não, se errado antigamente era errado, hoje é errado também. Então vai ser errado. E a gente vai confrontar esses jovens nisso, sabe? Nesse alicerce. A gente vai estar chegando dizendo, ó, essa atitude não é errada, a visão não é essa, e tá errado. E hoje é a maior dificuldade da gente é essa, né? Porque antigamente a gente escutava, se calava. Hoje em dia os jovens, né? Você não entende. Porque na verdade, assim, de aquela geração, bota aí 10 anos atrás, Sim, vocês eram muito mais submissos sim, diante da autoridade Isso. do que, tipo, a galera hoje, né? sim. Hoje em dia. Tu sente isso muito. Tipo, Lucas tem 18, mas, tipo assim, 10 anos atrás, Lucas tinha 8 anos. Tá? Tu, com 10 anos atrás, tinha teus 14, Isso. né? 13, 14 anos, que foi na época mais que tu se converteu. Mesmo tu vindo do mundo, tipo, com resquícios, tu respeitava mais. Isso. É. Se torna um desafio pra hoje. Sim, Isso. Porque, assim, a gente fala de uma geração atrás, mas não é uma geração tanto tempo, né? A gente Sim. tá falando de coisa de 10 anos, a gente vê que mudou o pensamento vamos falar dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Hoje, o nível que as informações se espalham, a velocidade que eles têm acesso à informação, a essas ondas que se levantam ultimamente. Então, eles tendem muito a essa insubmissão, né? Só que hoje, como um grande desafio, como o Gabriel estava comentando, você estava comentando aí, é a gente tentar passar hoje como líder, que um dia a gente foi passado, e é algo que os pastores mais pegam no pé da gente. Olha, tudo aquilo que a gente passou, vocês aprenderam, é o que vocês vão ensinar. E o pastor bate muito na tecla de 4 pilares hoje no nosso ministério, que é fidelidade, submissão, respeito e voluntariedade. Ele chega para o discípulo da gente, já sabe quais são os pilares do discípulo, e se o discípulo não souber, ele diz, olha, o que vocês aprenderam, vocês têm que passar. E um deles é a submissão. E ele fala, olha, em qualquer área a gente tem que passar isso para os jovens, é isso que ele tenta passar. Olha, você precisa aprender a ser respeitoso, você precisa entender o que é uma autoridade, ser submissa a uma autoridade, independente dela, seja boa ou má, mas você tem que ser obediente à autoridade. E hoje a gente tem que pegar o jovem assim e dizer, olha, respeita a autoridade, pô. A gente tá passando aqui o que a gente um dia passou, um dia a gente quebrou a cara, um dia a gente errou, mas a gente quer que você acerte. Então a gente tem que trazer ele para essa linha, né, daquilo que a gente foi passado, que a gente foi formado um caráter, porque a gente chegou ali com um caráter, foi uma fase crucial, a gente chegar ali na igreja com 12, 13, 14 anos, quando começa a conhecer a vida, a gente conhecer o evangelho e poder ser formado dentro do evangelho, e a gente quer também passar isso para ele, não, não vale a pena, pô, foca aqui, segue. Tu sente isso, Lucas? Tipo, tu mais porque, assim, tu lida com teus pais e que eles transicionaram essa geração outra. Mas tu, dentro de casa, assim, junto com teus pais, tu sente também essa diferença deles também, de como lidar com a galera, Sim, o retorno. sim, a gente sente, principalmente quando eu via meus pais ir lá dar uma repreensão a Pedro, Gabi, ou se não, outros líderes que foram formados nesse tempo. Os líderes eram, pastor, eu entendo isso e tal. Pode até, tipo, na hora não ter fazer sentido para ele, mas ele, poxa, eu vou na direção do meu pastor e no final acaba dando certo. E hoje em dia vemos, não, uns que, tipo, os jovens hoje em dia o que bate na telha eu faço. E tipo, eu vou perguntar ao meu líder, mas eu já tô decidido que eu vou fazer aquilo. Eu vou chegar no meu líder e vou, meu líder, você de acordo com isso, muitas vezes já tá lá no coração, independente do que o líder falar. Infelizmente, a geração de hoje tem isso. Independente do que a autoridade, o líder falar, ele já tá cauterizado ali que ele vai fazer. Independente da minha opinião, da sua opinião, ele já vai fazer. Mas ele pede ali, o que que tu acha, só para desencargo de consciência, né? E tipo, eu vejo hoje em dia essa transição. E tipo, pai, ele fala muito, os jovens que entraram na minha igreja falavam, tem que estudar, tem que fazer isso, e a gente vê os resultados, sim. e a geração de hoje chega, tem que estudar. Eles, estudar o quê? Tem que fazer isso. Então, tipo, a gente vê exemplos que deram certo, mas a geração de hoje é o que bateu na telha, não quero fazer isso, acabou. Ou seja, esses fatores geracionais é o grande ponto agora que a gente vai entrar, que é a unidade. Essa pergunta nem está aqui, mas eu vou fazer essa pergunta para ver se vocês vão conseguir me dar uma resposta. Veja só, como é que a gente vai conseguir conciliar a geração que ouvia, mesmo
talvez não concordando, mas por obediência, entendia que aquilo era necessário, com a geração que quer fazer o que ela determina. Como é que a gente vai fazer a unidade para que essas duas gerações estejam conectadas? Eu acho que basicamente a gente tem que colocar unidade para fazer isso acontecer, né? Quando eu vou falar agora em unidade, eu vou falar em unidade como sendo um. Então, hoje o versículo chave da nossa igreja é Gênesis 11:6, onde diz que o povo tinha uma só linguagem, o povo tinha só um objetivo. E aí, trazendo um pouco do contexto, vai falar a respeito da questão da Torre de Babel. E Deus fala, olha, tudo que eles tentarem fazer, não haverá restrição. E hoje a frase da nossa igreja, havendo nossa unidade, não haverá restrição. Mas a unidade ela não está porque todos eram apenas uma pessoa, mas eles tinham o mesmo objetivo. Eles tinham o mesmo pensamento e a mesma linguagem. E a gente tentar, independente de gerações, a gente tentar passar a mesma visão, passar o mesmo objetivo, passar a mesma linguagem. A gente juntar essas gerações com o mesmo objetivo. Entendeu? Olha, nosso objetivo é esse, a nossa visão é essa, a nossa ideia é essa. E é por meio dela que a gente vai seguir. Então, acho que a gente utiliza muito da unidade para fazer conciliar essas gerações com ideias diferentes. Mas dizer, olha, o objetivo é o mesmo e a visão é a mesma. Entendi, muito bom. Faz todo sentido. E se nós conseguirmos repassarmos isso de uma forma crucial para essa geração, talvez a gente consiga achar essa ponte que vai realmente fazer o processo. Porque parece, é muito louco, porque assim, pega a geração 10 anos atrás, né? Tipo, a galera de 13 anos lá atrás. Aí você pega aquela galera, aí pega a galera que tem 13 anos hoje. São só 10 anos. Sim. Mas parece que existiu um buraco que abriu assim. Essa galera teve esse conhecimento e parou. Aí essa galera veio de outro lugar e começou a ter outra coisa. É como se o conhecimento que estava lá, ela foi passado, ela foi rompida assim, de um jeito. É muito louco isso, porque é muito assustador. Mas aí, vamos lá. Puxando isso aqui, Gabriela, me diz aí, o que é que já foi alcançado na igreja através da unidade com o jovem? Aí eu acho que a nossa igreja, É específico. Porque por mais que tenha esse conflito geracional, sim, a unidade que já gerou, houve uma conquista. sim. Eu acho que hoje onde a gente tá foi gerado por causa da unidade, né? A gente veio de uma igreja super pequena, onde eu acho que cabia o quê? 100 pessoas. Nem 100, quando tinha 100, Cabia 100, né? a gente ficava do lado de fora e tem que sentar no chão para caber os convidados. E assim, parecia impossível, né, naquele tempo, pra gente sair para um lugar maior. E aí, eu acredito muito nos sonhos de Deus no coração do nosso pastor, sabe? E quando a nossa igreja foi gerada como jovem. E eu lembro quando o pastor chegou, não, a gente vai para um lugar maior. A gente não é tudo jovem. Tinha dinheiro, não. A gente não trabalhava. Tinha... Adolescente, né? É tudo adolescente. E o pastor olhava pra gente e dizia assim, a gente vai para um lugar maior. Vamos lá, vamos embora. E a força da unidade fez pra gente chegar onde a gente tá até hoje, né? Pra tu ter noção, as cadeiras da nossa igreja foi conquistada por causa da unidade. A gente fez campanha para conseguir essas cadeiras, sabe? Os ar-condicionados da nossa igreja foi conquistado por isso. Eu tô falando de jovem, eu tô falando de jovem que se uniam para fazer. Eu não estou falando que foram adultos que trabalhavam, que tinham dinheiro para bancar isso. Não, era jovens. Era, vamos vender mousse na praia. E a gente ia, todo mundo jovem, vender mousse na praia. Vamos vender alguma coisa na rua, vamos. E a gente chega a conquistar. Então, não só a conquista física, né, do espaço, mas hoje a nossa rede jovem chegou onde a gente chegou por causa da unidade, sabe? É aquele negócio, Pedro, só tem nós três, mas nós três vamos fazer acontecer, sabe? Se tiver 4, a gente vai fazer acontecer, mas se tiver só nós três, a gente faz, porque a gente junto, a gente consegue. Mas talvez aí seja um ponto interessante para vocês. Ó. Vocês têm um testemunho poderoso na mão. Sim. Vocês estão partilhando um testemunho poderoso. Talvez esteja na hora de ressuscitar todos os testemunhos. Sim. E fazer com que esses testemunhos se tornem tão vivos que esses jovens queiram também ter os seus testemunhos na época. Na geração, sim. E aí vai entrar esse ponto que você falou, que foi Gênesis quanto? 11:6. 11:6. Todos na sua linguagem.
Mas como é que vai ser a nossa linguagem? Vocês precisam partilhar a linguagem que vocês tinham para a geração de cá. Por mais que a geração de hoje ela não tenha a mesma linguagem, vocês vão conduzi-los ao processo dessa linguagem. E talvez o melhor caminho é compartilhar mesmo esse processo que vocês passaram. Porque aí eu já vou até falar agora, né? Vocês compraram um terreno. Isso. Depois de tudo que passou agora, vocês agora já tomaram posse, porque agora é de vocês. Amém. É de vocês, já está lá. Já tomaram posse da terra, o território que Deus deu ali, com a terra nova. E agora vai precisar entrar num nível de unidade poderoso para a construção desse novo território. Sim. Isso. E é o que a gente fala, né? A gente está se movendo no propósito desse terreno, dessa construção. E a gente, sábado, a gente fez um tela crente de jovem para arrecadar, né, financeiros, Sim, sim. porque assim, a gente vai construir com dinheiro, não tem outra coisa. Com dinheiro. Tudo é dinheiro. Entende? A gente vai estar lá sendo ajudante de pedreira, a gente vai estar lá fazendo o que for possível. Mas essa força, e é o que a gente sempre fala. A gente já tem o dinheiro da nossa igreja. E onde é que tá esse dinheiro? Tá comigo, tá com o Pedro, tá com o Lucas, tá com os jovens da minha célula, tá com os jovens da célula dele, tá com o meu irmão. Então, assim, a gente junto vai construir o impossível, sabe? Porque se você olhar, você olha assim para a planta, a gente olha, meu Deus, como a gente vai conseguir isso? Mas é uma unidade, não haverá restrição. Isso. E se a gente olhar a história CCGD, ela foi escrita dessa forma. Quando eu digo CCGD, eu digo aí CCGD mesmo, o nome CCGD tem 12 anos também antes de IBM, quando começou a caminhar com as suas próprias pernas. E a gente parar para olhar, eu peguei essa história CCGD desde o começo, e aí eu entrei numa igreja onde 80% da igreja, não vou dizer jovens, era adolescentes. Eu estou falando adolescentes de faixa ali de 12 a 16 anos de idade. 80% da igreja adolescentes numa igreja onde acho que cabia sentado. Uma média de 70, 80 pessoas, um templo já ali apertado. Aí falou que botava 100, já chegou a botar 120, 130 nesse templo, mas era Todo mundo os adolescentes sentados na beira do altar, no chão, abria a porta da igreja, ficava na rua. E a gente conseguiu sair disso para um lugar hoje maior. Hoje eu acho que a gente suporta ali cadeiras, se colocar até o final lá, acho que umas 200 cadeiras na igreja. E pelos olhos naturais a gente não chegaria num lugar desse. Sim. Porque a gente tem uma igreja composta por jovens. Jovens não tem dízimo fixo, jovens do bairro de onde a gente vem, não tem E mesada. adolescente, ainda mais que não trabalha. O jovem ainda Tem um- começa a trabalhar. Tem Ele um jovem começa. aprendiz aí já, né? É, E A gente não tem. a gente chegou pela força da unidade. Isso. Foi os jovens, como o Gabi falou, pô, já queimei muito a minha cabeça vendendo mousse. A gente comentou aqui antes de começar a respeito dos tambores. Hoje tem 12 tambores no nosso ministério. E eu tinha R$ 1 para conquistar. O pastor pegava os jovens, jogava dentro de um carro, pegava. Uma cocada e água. Por exemplo, eu já fui dentro de mala de carro de um dos discípulos da igreja para. Tinha 2 homens, que era um homem, era um dos líderes de homens e o pastor, e colocava dentro de um carro. Baixou o verado com a gente. Soltava os mousse, a gente fabricava os mousse, dividia nos congeladores, entupia e vamos embora vender mousse com um propósito. E havendo nossa unidade não haverá restrição. A gente conquistou os tambores, trocou alguns instrumentos da igreja e a gente começou a armazenar, como eu posso dizer, guardar recursos financeiros. Fomos para esse tempo maior que ainda é alugado. E hoje, quando a gente olha para os olhos naturais, é o mesmo que a gente viveu alguns anos atrás, que a gente dizia, a gente não vai conseguir chegar lá. Pelos olhos naturais é complicado a gente construir o templo. só Mas que vocês percebem que tem um ponto aí. Para Deus descer o que ele precisa sobre vocês, ele só fez quando teve a unidade. Isso. Isso. É um princípio, eu acho. Vocês estão trazendo, na verdade, a resposta do que é o que a gente vai falar aqui. E Fala, isso aí tem muito importante na história que Pedrinho está contando, que a gente vê a oportunidade. Gabi falou dos sonhos do pastor, tu falou do compartilhamento. E se a gente, meu pai, né, o pastor, ele chega, não se a gente não abraçasse o sonho dele, não ia dar certo. Que não é o sonho dele, é que hoje em dia virou o nosso sonho. De quem está crescendo na igreja, eu tenho um sonho de ver a igreja construída, é o sonho de ter o templo próprio nosso, né? E eu vejo que, tipo, meu pai, antes de se tornar, assim, né? Antes da gente fazer parte de outra denominação, o nome da igreja, né?
Ele tinha uma loja, meu pai, ele viajava vendendo produtos nos estados do Nordeste todo, né? Rio Grande do Norte, Alagoas, todos esses estados. E ele largou o sonho dele para viver o sonho de Deus. Ele largou esse sonho e ele precisava da unidade de pessoas para abraçar esse sonho. Na mente dele tinha que chegar pessoas mais velhas para abraçar o sonho dele. Mas Deus faz o impossível se tornar possível, né? Ele olhar jovens de 12, 13 anos e aquilo ali começar a se tornar realidade. Ele deixou o sonho dele, que ele tinha uma loja em Marcos Freire, e quando o jovem abraçou seu sonho, a loja se tornou onde o ponto que fazia o mousse. Onde fazia o mousse, chegava lá, tinha 2 geladeiras na loja, botou 2 geladeiras na loja, era 5 liquidificador, pegava o liquidificador emprestado e juntava e fazia o mousse para a gente alcançar o sonho, para a gente abraçar aquele sonho. Então foi importante abraçar o sonho do nosso pastor. Foi importante a gente ter a unidade até no compartilhamento do sonho. Senão, não estaríamos estar hoje, cada um tem seu sonho, não. Como igreja, devemos ter o mesmo sonho do nosso mentor, do nosso direcionador. Então, foi muito importante a unidade até no sonho E da você nossa vê, né, igreja. o quanto que vale a pena você investir em jovens. Sim. Porque é feito o Lucas falou, o pastor esperava o quê? Ah, não, quem vai chegar adultos para ajudar, não. Chegou a gente. Chegou eu com 13 anos, o outro com 12, assim, a nossa geração hoje. E aí? Sabe? E você investir, você acreditar que o jovem tem esse poder de fazer acontecer. Ou desacreditar nisso. Eu acredito que os jovens fazem acontecer. Às vezes tem igrejas que falam, ah, não, vamos contar apenas com os adultos, vamos olhar nisso. E os jovens não, deixa os jovens só na rede jovem, tudo bem. E não, sabe? O propósito da unidade de jovens não envolve só ali a rede jovem. A unidade dos jovens também influencia no crescimento da igreja em si, né? Como igreja. Então, a gente vai ver que a própria CZGD, ela é fruto da unidade. Sim. Sim. A unidade que foi gerada entre vocês e os que passaram, eu digo vocês digo, no contexto geral, Fizeram parte da história. isso foi o ponto crucial para que a CCGD fosse criada. E hoje ela está entrando num ponto de território e que Deus quer ressuscitar a unidade entre vocês dessa maneira, de que ninguém está se preocupando com a sua vida, não está se preocupando com os seus sonhos, mas está em busca do que Deus quer para uma conquista muito maior, que valendo aquilo que a gente E unidade, a gente não tá falando de uma igreja perfeita, né? Não, nunca Porque nós não somos. É a unidade, é além das minhas diferenças, da diferença de Lucas, da diferença de Pedro, das pessoas que a gente convive, e a gente tá junto. Tipo, não importa se a minha diferença é essa, se a diferença de Lucas é tal, não. É importante fazer acontecer. A gente falou de conflitos, né, de gerações. E falou de desafios. E eu vejo que é algo que nosso ministério não perdeu, porque é algo que é muito cobrado da gente. A gente é estudado em célula, em sem treinamento, em culto. A gente é falado todos os cultos, basicamente, a respeito disso de unidade. Então, mesmo esses jovens que estão chegando agora, pode ter os problemas dele, mas eles estão entrando nessa linha de unidade, tem que estar nessa linha de unidade. Porque é nessa linha de unidade que a gente vai construir dentro de um terreno 4 vezes maior do que o nosso templo hoje. Porque foi nessa linha de unidade que a CCGD ela foi criada, que ela cresceu, que ela está sendo formada e que ela vai continuar crescendo. Então, do mais novo ao mais velho, a gente tendo essa Eu linha. vou te dizer o exemplo do Jump Sumaré. A gente foi o Jump Sumaré, era algo impossível pra gente. 2 meses antes. E a gente conseguiu por causa da força da unidade dos nossos jovens. Não só dos jovens. A questão do Jump, eu vejo muito. Vocês foram sorteados com ingresso, na verdade. E não, então. E a gente Vocês ganharam, foi? O ingresso. O ingresso. ganhou um ingresso. Ganhou o ingresso. E aí a gente se reuniu e a gente, e aí, quem vai pra esse um? Quem vai? O único que só vai um, só tem dinheiro pra. É sortear. É sortear. E aí, ela sortear e foi vendo os pós e os contras. E aí chegou a hora que a gente olhou. Pode todos. Por que ele pode ir todo mundo? É impossível. Lucas hoje não tem uma renda, ele não trabalha. Ele é o único da nossa equipe que não trabalha. Ok, não tem uma renda, não tem como ir. Eu e Depender de Pedro. alguém, né? Isso, Faz, depender de tal. alguém pra chegar. E eu e Pedro, Renata, não sei o quê. E aí? A força da igreja, vamos embora. A gente vendeu uma rifa. Parecia impossível a gente vender. A gente vendeu a rifa acho que em menos de um mês. E a gente foi todo mundo. Porque isso, sabe, a De unidade avião. de avião, De o Lucas passando mal do meu lado, nervoso. Tá, como é que foi?
Foi o piloto. E a força da unidade traz conquistas, sabe? Eu creio muito nisso, que a força da unidade traz conquistas. Agora vamos lá. Vamos começar a catucar aqui um negócio. Para gerar unidade, a gente precisa de todo mundo. Sim, Isso. E a gente tá falando aqui de uma igreja que é celular. isso, Isso. A rede, ela é o ajuntamento das células. isso. Eu quero saber se já aconteceu ou se já acontece desse ajuntamento algumas células não irem porque não tem unidade ou deu uma derrapada. Não, isso aí. Ou isso é complicado ou não. Não, isso vi, não. aí. Dentro do nosso ministério, se acontecer, acho que o pastor chama de canto e vai dizer, Tá realinho. que é isso aí que está acontecendo, tá meio errado. Hoje nossa rede ela é formada, sim, por células, eu ainda vou abrir um parênteses, por células de jovens, células de crianças e também células de adultos. Muitos deles estão presentes na nossa rede de jovens. Eles não têm a obrigação de estar ali, mas eles querem estar ali nesse ajuntamento. Então, a gente entende que a gente é um corpo e que quando faltar um membro, uma perna ou um braço, vai fazer falta. Então, hoje, todas as células jovens que nós temos, elas são altamente ativas dentro da nossa rede jovem, sabe? A gente nunca passou por esse desafio. Espero que a gente também nunca passe. Mas porque assim, a gente vive muito isso na unidade. Então, tudo que a gente faz hoje na rede jovem, a gente conta com todas as células. A gente tenta envolver ao máximo todas as células, envolve os líderes das células, mas é sempre com o mesmo propósito. E como eu falei, né? Até a célula de adultos muitas vezes está lá com a gente na nossa rede jovem, como foi o caso dessa premiação de Jump Sumaré. Tem que olhar uma boa parte do pessoal que estava lá contando como numeração eram os adultos que queriam estar no Jump estadual. Então é algo que assim, que é bem infiltrado. E tá bem nas nossas entranhas, de novo, do mais novo, do que vai nascer agora lá na igreja, ao mais velho tá na igreja, ele tá entranhado. Muitas vezes vai ver. Meu pai mesmo tem 62 anos e E tá tá na indo rede pro Jump e tá na rede jovem. Vai sair 62 agora, Nem parece. em junho. Não, vai aparecer. Parece não, não. E ele tá lá no meio, tá pulando, tá na resenha, porque a unidade mostra que, tipo, não temos diferença entre nós. Assim, não é um diferente, cada um tem o seu jeito, mas diferenças de sermos um povo só não temos. Estamos ali, independente da idade, independente de qualquer coisa, vamos estar ali tentando trazer todos os Estados Unidos no O mesmo lugar. bom é que vocês têm vivo isso que vocês já passaram. Sim. E isso tá Deus permitindo que continue vivo. E eu faço um pedido que vocês continuem mantendo isso vivo por toda a geração. Porque a tendência vai para a igreja maior, Isso, vai começar a alcançar mais pessoas. isso, E a probabilidade, não é uma certeza, mas é probabilidade, sim. é que diante do que vai aumentar, vão vir mais pessoas, e essas pessoas elas não vão, talvez, andar na mesma linha da visão que estava. E essa visão precisa estar muito Consolidada. consolidada, porque ela faz parte do princípio da igreja. E a unidade de vocês é isso. Agora é o seguinte, outra treta é, vocês como equipe têm conseguido ser unidos de verdade. De verdade, Lucas, se tu Qual é falar a mal, prova? se tu falar mal de mim aqui, a gente se resolve como lá. equipe, nós somos unidos. No fim de tudo, nós somos unidos. No Isso. fim das ideias, somos unidos. Por quê? Você vê, vamos dar um exemplo, um casamento. Mesmo sendo só duas pessoas ali. Casamento? Não, sendo só duas. Não, eu tô falando. Eu achei tão bonito. Não, sendo- Casamento. Já ouvi muita administração do Ipanema nos casamentos, aí já é acostumado. Já. Eles falam Pode sempre. casar. Mas, tipo, como até no casamento que são apenas duas pessoas, cada um tem sua ideia diferente, mas o objetivo eles vão alcançar o mesmo. E a gente, como uma equipe, que são 5 pessoas, são 5 pensamentos diferentes que ali na hora de ter uma ideia, de ter uma ideia de um congresso, a ideia de alguma coisa, de como resolver algo, vamos ter ideias diferentes. Mas no final de tudo, vamos conseguir o mesmo objetivo. A melhor ideia é essa. Vamos usar a democracia ali para ter a unidade. Porque claro que Aí vai quando ter ideias empata, diferentes. assim, nós somos 5. Aí não tem como empatar, porque, Quem é o né? voto de Minerva? Às vezes, quando Acho- tem 4 pessoas na reunião, um teve que Isso, faltar. aí eu tenho que aí faltar. o Aí esse que Minerva fala, afastou. aí esse que faltou não tem voz, porque a É, gente não aprende tem com o nosso voz. pastor que o ausente não tem voz. Então, se faltou reunião, E quem mais falta? Alô, Rebeca. Rebeca, boa noite. Fala isso, né? Porque minha amiga vai casar, ela tá aqui. É. Ah, tudo bem. Você vai casar.
Mas ela trabalha com eventos, né? Então, tipo, É. à noite, muitas vezes ela tem de ter evento, alguma coisa. Então, Mas nós, se quiser presentear a Rebeca aí, viu? Pode de presentear a minha amiga. Assim, a gente não pode dizer que a gente não briga. Sabe? Que não tem bochecha. Mas brincar é bom. Que não tem bochechudo, Não é né? nada? Brincar é bom, né? É não? Não. É só porque tem uma resenha depois. Então, não vou dizer a você que não tem um bochecha. Quer saber um período difícil pra gente? Organização de retiro. Retiro. Sim. Aí a gente fica reunindo até meia-noite, mas só sai lá resolvido. Vocês fazem o retiro Termina em pra casa, né? jovem ou retiro pra Pra igreja todos. A igreja toda. A igreja toda participa do nosso retiro. A maioria é jovem, Ah, é verdade. mas a igreja toda Acho massa. participa. Quando vai ter todo evento do Jump Sumaré, vocês. Todo não. Acho que é o último. Não, Sumaré não. Jump, Congresso Pernambuco. de Jump Pernambuco, o último. Vocês tinham maioria. Isso. E toda vez acontece isso. Vai repetir agora também? Mas sim, estamos Em aqui. julho? Aí, Júlio, na vai, unidade, A unidade vai multiplicar aí, vai elevar 2. A gente não vai falar sobre competição, a gente vai falar sobre Não, unidade. sim. Como dos Estados Unidos. A gente é laranja também. Então A unidade já tá aí, Laranjinha, né? né? Laranjinha. Laranjinha. Já estamos unidos na mesma cor. é isso, é você trabalhar isso, sabe? Pronto, hoje eu e Pedro mesmo, nós somos casados. E assim, por incrível que pareça, a gente é o que mais tem o choque de ideias. Sabe? Por isso que eu usei o exemplo do casamento. Não, e aí a gente precisa separar isso, né? O que acontece aqui, é aqui. Chegou em casa, pronto. E assim, e a gente tem o exemplo, né? É o que a gente sempre fala. Não que a gente não brigue, não que a gente seja a equipe de liderança perfeita, nós não somos. Mas a gente vai tá aqui na gente, mas a gente vai ser o exemplo para as pessoas quererem ser unidas, sabe? Então a gente é muito assim. Lucas falou algo, eu não chego para bater de frente para Lucas, porque eu sou líder e eu respeito a autoridade dele como líder naquele momento. E isso faz com que a gente evolua, porque muitas vezes acontece isso. Nós Mas somos acontece se alguém querer equipe. exercer. Não vou dizer que isso aconteceu, Sim, mas só por ser filho de pastor, querer exercer isso, nada. só impor. ameaça. Não, aqui não acontece, mas já tive relatos de pessoas que só por serem filhos de tal pessoa, elas exercem algo maior e aí tipo a unidade vai para baixo, porque a unidade não tem nada a ver com quem tu é filho, Sim. mas sim em prol da Objetivo. construção do objetivo que vai ser feito. Isso. Nunca teve não, né, irmão? Não, eu sou de boa. Até na geração da irmã dele também. Não é só para aproveitar, eu quero dar uma... É mais fácil a gente dar a última palavra nele. Ó. Tia Quieta chegou, é mais recente, chegou agora na equipe. Sou mais novo. Minha irmã é De mais quanto? velha. E quantos? 2. Só tem minha irmã. Mandei um abraço para sua irmã. Não, eu sou mais novo, eu me esqueci, eu sou o caçula, eu tava procurando a palavra. Aí ela é mais velha. Aí ela tem 28, eu tenho 18. Agora, já teve alguma coisa que se perdeu por causa da unidade? Que por não ter unidade, tipo, cara, a gente tá fazendo isso aqui, não teve unidade, a gente... Alguma coisa não aconteceu porque não teve unidade. Isso é interessante. Sim, Como que a gente aprende, né? É. Eu acho que é que a boa situação de vocês? Já que a unidade é tão forte em vocês. sim, aconteceu já. A gente já quebrou muita cara por não ser unido, as coisas não darem certo. Em eventos mesmo de igreja, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, a gente planeja uma rede jovem. E aí a gente cria todo um roteiro para essa rede jovem, né? Mas aí quando a gente tem esse choque, né? Da realidade. Da tal, não aconteceu porque a gente não se uniu. Sabe? Ficou pesado para mim, ficou pesado para Lucas e tudo bem, ninguém fez. Mas se eu e ele tivesse junto, a gente conseguiria fazer. E já teve campanhas, converso muito com o pastor, isso aí, início do ministério, quando era mais novo, de iniciar campanhas. Vamos fazer uma campanha de tal coisa. E aí se junta 10, 15, e essas pessoas aqui vão chegar junto, aí um mês sai um, outro mês sai outro, e aí foi uma das campanhas que o pastor estava até falando comigo esse dia, acho que foi do ar-condicionado, não sei nem se eu vou dizer, pastor. Mas tinha do ar-condicionado que ele disse, Pedro, foi uma dor de cabeça que eu tive ali, que eu juntei X, daquele X, aí na época foi os adultos, não ficaram o X tudinho, e depois eu tive que me apertar de um jeito ou de outro, e seguir tocando, porque a unidade se perdeu na metade do caminho, e igual o pastor fala muito pra gente. Veja, sem unidade pode acontecer. Se Deus quiser, ele vai fazer. Só vai ser muito mais complicado. Mas vai chegar no objetivo. Por exemplo, até pra gente arrumar a igreja, velho.
É um bocado de vassoura para varrer a igreja que não é nem tão grande. Porque o pastor disse, olha, uma pessoa varre. Mas se for 5 ou 6 varrendo, a gente chega no objetivo mais rápido. Então, assim, já teve algumas coisas dentro do nosso ministério, ou eventos, ou alguma campanha ou outra ali, que a unidade se perdeu na metade do caminho, e a gente pode até ter chegado no objetivo, mas não com a celeridade, não como posso dizer, com a facilidade que a gente poderia ter chegado se fosse com a unidade. Que é o que bate mais lá em cima mesmo, né? Tipo, de sermos treinados já no pouco. Que, tipo, se você vai ser fiel no pouco, se você já é unido aqui no pouco, você vai ser unido no muito. A gente, como o Pedrinho usou o exemplo aí, o pastor eu ensina desde sempre a gente ser unido a varrer a igreja. Ah, quem varre a igreja, quem só arruma a igreja são os diáconos, são a equipe ali. Não, a gente tá sempre ali, ó. Culto de domingo, culto de rede jovem, culto de quinta-feira, que é o culto da vitória. Então, ó, acabou o culto, vamos todo mundo arrumar a igreja. Fala, ó, vamos arrumar a igreja, porque o treinamento já é a partir dali. Aí, às vezes, tem um jovem lá que tem 11, 12 anos, 14 anos, que faz parte de nada. Ele não faz parte, mas ele faz, ali tá ali para ajudar, ele já está sendo treinado. Ele não pode ser treinado em algum ministério, mas ele já está sendo treinado naquela parte ali. Sim. Algo que a gente estava até conversando aqui ainda agora, o Gabi estava falando, foi a respeito da questão da unidade, né? Que a gente está falando agora, de não alcançar algo, a unidade se quebrar na metade do caminho, da equipe da gente também, da Rede Jovem, se tinha muito isso dentro da nossa equipe. É algo que a gente tem muito enraizado, sabe? Que a gente tem que pregar para os nossos discípulos, pregar isso dentro da nossa rede. É que a unidade ela não vai falar sobre todo mundo concordar com aquilo, vai ter ideias divergentes. Sim. Mas mesmo eu discordando, eu vou estar de acordo porque a maioria foi. Por exemplo, já teve momentos desse da nossa rede off, por exemplo, a equipe maior, que a gente decidiu algo e dois disse não vai dar certo, não vai dar certo. Depois a gente se juntou e disse, meu irmão, se a gente conversar que essa história não vai dar certo, realmente não vai dar. certo. Mesmo tu não concordando, mas eu vou fazer de acordo. Isso é É incrível, esse é outro assunto, o poder da palavra, é um negócio. Olha, o tal da palavra maldita, usada de errada, Isso. destrói tudo. Palavra causa, igual o pastor fala muito, né? Causa guerra até entre nações. Então, por causa de uma palavra, duas nações podem se destruir ali. Então, é mesmo não concordando, isso tem que estar enraizado dentro da unidade. É mesmo não concordando, mas eu vou fazer. Mesmo no meu interior, achando que não vai dar certo, mas se a maioria e o objetivo é aquele, eu vou nele. E quantas vezes a gente passou por isso, né? Muitas coisas se fez na job que eu não concordei. Que Lucas não concordou, que Pedro não concordou, mas aconteceu. Sabe? Mas aconteceu. Teve até uma pessoa que chegou e falou pra gente, pra mim, esses dias, falou assim: não sei como vocês conseguem trabalhar em equipe no Rede Jovem. É muito difícil. Já chegaram muitas vezes pro pastor, pra pastora dizer, ah, não. Porque a equipe são de 5, né? Isso, nós somos 5 hoje, mas Já nós não fez chegamos a mais. ser 12. Hoje nós somos 5. Então, imagina a gente. Não, mas o problema Eu é sou- esse. A gente, eu e Milka, somos líderes Isso, da. vocês eles estão têm lá apoio. final, não é isso? A equipe tá com a gente. A gente tem a voz de Da ordem, comando isso. para poder pôr a ordem. Quando só são 5, os 5 têm a voz de Isso. comando. Isso. 12 com comando, imagina. Não é assim. 12 comandantes no campo. Não é todo mundo. A reunião, quando é A gente depois já do teve 12 amigo, jovens e assim, é fácil? Não é. Mas acontecia, Mas entendeu? alcançar o objetivo com mais gente é mais Só, fácil. só que aí é o ponto, pessoal. É fácil unir jovens em prol do reino? Não. Não. É fácil unir líderes em prol do reino? Não. Não. Só que aí é o segredo da unidade. Isso. Num ponto difícil é que a gente vai ter que achar as formas para todo mundo se ajustar, porque existe um objetivo maior do que a nossa decisão, o que a gente deseja. A gente fala de reino. Então, como a gente vai fazer tudo para Jesus, a gente termina tendo que baixar a nossa crista Sim. em prol de algo maior que a gente. Aí é que vai estar o segredo da unidade. É a gente entender a unidade na igreja, e jovem especificamente, é a crista baixar, a gente saber se humilhar de fato para que ele se exalte. E aí a gente Isso vai criar as estratégias de Isso votação. pra é muito difícil, né? Muito. Porque assim, jovem é birrento. E jovem é ativo. A Quer- grande sua maioria tem muita energia. Quer fazer tudo. Ele quer que tudo aconteça. E aquilo ali, imagina, todo mundo
Então eu sou líder, tu é líder, tu é líder, então também eu quero mandar, Sim. eu quero, mas assim, a unidade ela prevalece em cima do que a gente quer mandar. Só que é difícil no dia a dia. Isso. Então, a galera quer ir para tem rede jovem, mas aí vai ter alguma outra coisa. Então vocês vão ter que, como equipe, gerar essa unidade dos jovens em prol do reino. E o mundo ele tá com uma facilidade absurda, porque hoje você tem acesso a muitas coisas que vão ter por aí no celular de uma forma rápida, né? E vocês, como líderes, precisam se reinventar. Sim. Nós, como líderes, na verdade, precisamos nos reinventar para lidar com a geração atual. Agora, tem um ponto para mim que é para lascar a unidade. Fofoca, mano. Fofoca, É algo bom na igreja? Não, velho. É algo difícil. É algo difícil de se lidar, né? Porque a fofoca, como vai saindo de um para outro, você tem que matar ela pela raiz. E para você achar a raiz de uma fofoca, rapaz, é difícil. Que um não vai botar para outro, vai botar para outro. Então, o que a gente aprende muito com o nosso pastor, que é, ó, tem que quebrar na raiz e acabar logo. Tem que achar logo ali o que fez aquilo acontecer, o que deu o pontapé inicial e quebrar ali. Ah, foi duas pessoas que deu o pontapé inicial, ó, pega essas duas pessoas e bota lá. Ah, foi um grupo, pega aquele grupo que eles vão ter e se não resolver com a gente que é líder, os líderes menores, vai para o pastor, né? Que aí não tem outro jeito, vai ter que acabar ali a fofoca. Então, tipo, ela é algo que atrapalha muito. É Já algo teve uma bronca grande na igreja por causa de fofoca? Sim, eu acho que toda Já. grande igreja. Não, vamos dar de vocês agora. Vou nem... já, Eu quero treta. Não, sim, já teve. já. Quer compartilhar? Teve algumas. Porque assim, Pedro falou, tô brincando. Mas- Pedro, ele tá viajando. Não, mas sim, claro. Claro que sim. E aí é feito o que o Lucas falou, é matar pela raiz. Esse acho que um dos maiores inimigos da unidade é a fofoca, né? É o maior. E hoje é tudo muito fácil. Um print, Sim. Um corte errado. É. Uma Sabe? palavra que tiraram de Alguém aqui contexto. que não é crente inventa de fazer um corte, tá vendo? Falou de mim. ó. Tirado do contexto aqui. Aí você tá se denunciando. Entendeu? Mas a fofoca, ela acaba mesmo e é capaz de até acabar com o ministério. Porque ela sai contaminando. Essa unidade que é totalmente forte aqui, ela pode chegar e contaminar. Aqui nós temos um grupo aqui, somos 4 pessoas. E nós estamos com um objetivo, mas vai Selmo aqui tem uma ideia diferente. Ele contamina a Gabi, contamina a Pedrinho e derrubou o nosso mistério aqui, derrubou o nosso objetivo. Mas para quem é que ganha com a unidade? O quê? Quem é que ganha com a unidade? Quem é que ganha? Sim, A igreja. O a reino igreja, de Deus. o Né? reino de Deus. E quem é o inimigo? O diabo. E Exato. como começou a. E o que foi que acabou assim com foi a fofoca? O que derrubou o diabo do céu foi a fofoca dele lá. Ele pisando. não vai querer a unidade. Por isso que existe tanta resistência. Né? Porque quando vocês estão contando aí a história massa da igreja, a história massa que vocês participam, que foi a unidade e a construção do que hoje se tem. Sim. Ele não vai querer isso. Mano. Isso. Primeiro que ele não vai querer a igreja de pé. Ponto. E ainda mais a igreja de pé, unida, fortalecida para a construção de um propósito que Deus está. Meu amigo, aí o Bota inferno ele, todos os parece que empecilhos. ele se contorce assim, agora eu vou pegar daqui. Eles querem usar o seu Se poder máximo para derrubar. Porque é muito louco. E ele vai fazer de tudo para que exista a destruição. Por Isso. exemplo, conseguiu o terreno. Ele vai querer fazer de tudo para que bota um empecilho e tá caindo por terra. Não vai ter, não. Mas o papel dele, eu estou dando exemplos, né? Que dê problema, que tem empecilho, que ninguém vá, que chova, que não sei o quê. Porque ele não quer que ninguém esteja unido. Só que aí é que tá legal. Que Deus se manifesta, o Espírito Santo vai se manifestar através de nós com essa unidade. Independente da confusão, a gente vai estar junto, mesmo que chorando, vai estar junto. Com Isso. um bico desse tamanho. Dependendo da Batendo no ocasião. Batendo no bico, que a pastora falou, por que tá com esse bico? A gente vai estar lá. Tá lá, um de mão dada, os dois Um com de o bico mão no outro. O bico vai estar lá. Mas se dobrando a algo maior. Isso. Eu acho que a fofoca é inevitável, sabe? Porque a gente tá lidando com pessoas. Mas a gente pode. Inevitável para quem está em Isso, processo. Né? isso que eu tô dizendo. Tipo, a gente tá lidando com jovens. Porque, eu estou dizendo, porque aqueles que já são convertidos e ainda insistem na fofoca, misericórdia. Que Deus queime a tua E- língua. A gente acha que a gente sempre vai estar lidando, como você falou, Del, sempre vai estar se levantando, né? E aí a gente tá alicerçado que a gente vai vencer isso, claro. Você não vai escantear um fofoqueiro e vai, não sei o que lá, não. Você vai tratar com aquela vida, né?
Você vai tratar com aquele fofoqueiro, da mesma forma como você trata com drogado, com prostituto e assim vai. Mas acontece. E aí é a gente todo junto que vai quebrar isso, né? Igual a gente é muito ensinado, a gente como líder, a gente passa muito, que para eu resolver a fofoca, não necessariamente eu preciso ir lá no fofoqueiro e acabar com a fofoca. É eu tratar toda a igreja para ela não ser receptora daquilo, sabe? Porque o fofoqueiro ele vai querer passar para alguém, passar para um grupo, mas quando tá todo mundo com o mesmo propósito, com aquela linha fechada, vem o cara, tá sabendo fulano, cara, Vamos orar por ele. Não, É a frase do É a pastor. frase. Olha Você aí. pode chegar e você se. Ah, mas Aí é o pastor, tem que aí ouvir, eu tem quero que ser seu pastor, dizer, desabafar. vamos orar por ele. Muito bom, muito bom. Mas foi isso. Não, vou morar por ele. Tu soube de ali- fulano, vamos morar. É E ali Isso ele- constrange a pessoa, né? Que é que nem Jesus fazia. Jesus, ó, chegava para Jesus, ele, vamos fazer tal coisa, e Jesus constrangia a pessoa com o amor dele. É a mesma coisa que é nos passado, que é nos ensinado. Ó, tá com sinistro, vai orar, velho. Tu falar dele não vai mudar nada. Orar vai mudar, porque a palavra fala que orar vai mudar alguma coisa. A oração tem poder. Então, se tu orar, vai mudar ali aquela ocasião, né? É porque a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Com a fofoca pode ser uma simples situação, né? A Bíblia mesmo vai dizer que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Se a gente não tiver cuidado, o mínimo do detalhe que seja, o mínimo da informação que seja, que para mim pode ser besteira, para o meu irmão pode destruir a vida dele. E você, principalmente como líder, né? Não alimenta a fofoca, velho. Porque você lida, a gente tá falando de jovem. Acho que jovem. Meu Deus do céu, por que trabalhar com jovem é tão difícil, hein? Porque Jesus. Tudo isso atinge. Às vezes eu me pergunto isso. Sabe? Tudo atinge tudo. E a gente, como líder, tem que ter essa sabedoria de não alimentar essa fofoca, sabe? Sim. A gente tem que ter essa sabedoria de não dar esses ouvidos, de querer cortar, de querer não sei o quê. Porque se a gente, como líder de jovens, alimentar essa fofoca no meio dos nossos jovens, ela só vai fazer crescer. E ó, a galera que não é raiz e inventa de ser o crente gospel, não vem com esse negócio de fofoca gospel, não, porque Passar informações o gospel. diabo é gospel também. A fofoca gosta. E a gente vê que até o diabo se modernizou, né? Que antes ele usava para acabar a igreja guerra. Hoje em dia ele não precisa. Ele filtra, ele vai em alguém que está na igreja, ele ataca a mente daquela pessoa, ele não precisa de guerra para acabar a igreja. Ele usa o termo Ele gospel. usa, o termo gospel. Eu sou gospel. Ele usa o termo gospel. Eu vou usar o irmãozinho gospel ali para acabar. Mas, gente, pra gente chegar num ponto aqui muito massa, eu queria que vocês falassem só um pouco. Eu, como eu falei, né? Tem as igrejas que quando vêm pra cá, desenvolvem algum trabalho legal, e isso é muito bom. E vocês falaram de algo muito massa de vocês, que é o impacto nas escolas que vocês desenvolvem e que é fruto de muitas conquistas. Você, não, quem foi conquistado no impacto? Jack, Gilberto, tem Vocês falaram um vocês bocado de que gente que foi conquistado através do impacto nas escolas. Fala pra gente aí, só pra gente poder partilhar um pouco desse trabalho de vocês, Sim. que é maravilhoso pelo que eu entendi e tem gerado, gerou muitos frutos e tem gerado ainda. Conta aí. Eu começo? Quem começa? O Evangelismo nas Escolas, ele é um projeto que já tem alguns anos, nosso ministério. Felizmente, ele, acho que, não sei, ali, acho que em torno da pandemia deu uma parada, aí mudou um pouco a coordenação da escola e deu aquela... Satanás conseguiu se Foi arquitetar Satanás, e fechou E um o que é que pouco a as gente portas. fazia? A gente tem uma escola lá, que é do municipal. E escola municipal sempre tem aula vaga, né? Porque o professor falta. E aí, para preencher essa aula vaga, a gente entrava na sala. viramos uma matéria. A gente virou uma matéria na escola. Não era tipo um intervalo bíblico que a gente se reunia, não. A gente ia entrando naquelas salas que tinha aula vaga e a gente tinha um tempo de uma aula para ministrar naquela sala. Então a gente se tornou a aula vaga daquela escola. Sabe? A aula. Aí tinha até já que dizia, a gente pode nem mais fazer a aula porque vocês chegaram. E não vai, agora vocês vão ouvir a E palavra. quando não tinha aula vaga, a gente era monitor. Isso eu falo, a gente participou disso. Por exemplo, a gente ficava nos pátios, quando os alunos tentavam dar uma gaseada fazer negócio, a gente, olha, e aí vai voltar para a sala não? Alguns insistiam, eu falei, então pronto, aí vai ouvir a palavra um pouquinho. O cara pregava, ele, aula. Então, a gente alcançou muitos jovens, sabe, no nosso bairro, muitos adolescentes nessa faixa etária ali de 11, 14 anos. A gente conseguiu fazer também na escola do governo durante um tempo. Era um pouco mais complicado ser do governo, mas era uma escola de ensino médio. A gente também conseguiu fazer esse evangelismo. Então, assim, é um trabalho que precisou ser acolhido, lógico, pela coordenação, direção das escolas. E, assim, a gente fazia
várias coisas, não só levava uma palavra e tal, a gente fazia teatro, a gente já chegou a fazer eventos, não lembro qual foi o evento que a gente fez, que a gente basicamente coordenou o evento da escola, onde ela mandou preparar dança, louvor, teatro, e a gente fazia isso e tudo a gente levava a palavra, sabe? Às vezes a gente levava uma dinâmica e levava o evangelho através disso. A gente já teve situações de dentro de uma sala de aula se converter de uma vez 5, 6 jovens, Benção. de ter momento ali de choro, momento de palavra, onde a gente fazia esse trabalho, já começava a procurar uma célula, encaixava ele numa célula, no ministério, e até hoje a gente tem frutos, sabe disso? Como, por exemplo, o líder do Galego hoje foi uma pessoa que foi ganha no evangelismo desse dentro da escola. Muitos dos hoje que são jovens, mas que eram adolescentes, foram ganhos nesse projeto, sabe? E alguns que vieram, foram embora, mas a palavra de vida eterna tá lá, sabe? Foi lançado. E o que alegra os nossos corações é ouvir o testemunho, sabe? Do que a diretora falava, dizer, olha, o índice de drogas, o índice de disso, o índice daquilo, as notas melhoraram depois que vocês chegaram aqui. E ela era muito grata e ela ficava procurando a gente. Olha, hoje, qual professor faltou? Vai para tal sala. A gente dividia em 2 salas, 3 salas, entre 1, 2 pessoas ali pregando, fazendo algo, porque ela fazia questão, porque ela viu em números o que Deus estava fazendo dentro da escola, sabe? Então, estava impactando de uma forma geral. Então, o reino ele foi glorificado e para a diretora também foi genial, ela por conhecer a palavra, ver também o que Deus estava fazendo, sabe, naquela escola. Então é uma estratégia muito bacana. Você que está assistindo, for do outro ministério, conseguir implantar isso numa escola mais próxima a você. É muito importante a gente alcançar esses jovens naquele ambiente que muitas vezes é hostil, que é a escola, que todo mundo estudou sabe o que é isso. As propostas aparecem, entra de tudo dentro de uma escola, e a gente chegar com a palavra e conseguir tirar eles daquele meio ali, era algo realmente impactante, sabe? Vamos multiplicar isso. E vamos pegar essa galera que já foi conquistada para ajuda deles para voltar para as escolas e fazer de novo, cara. Isso. Fantástico isso. Muito E assim, bom. e naquela a gente fazia, né? Veio a pandemia e a gente foi tendo essa parada. E, é algo que e a gente que a gente ia, não era eu, Gabriela, de 23 anos. Era a Gabriela de 14 anos. Meu Deus. Sabe? Era a Gabriela de 15 anos, era o Pedro de 14. O Lucas ainda era pequeno, né? Só ia. Só Só ia, ia, né, irmão? Só ia. sabe? Então, assim, era a gente adolescente, né? E às vezes a gente se lidar com adolescentes que não se acham capazes, que, não, isso aí é trabalho para um jovem mais velho, mas para um adolescente, não. E não é, sabe? Você é adolescente, você aí menor de 18 anos, você tem capacidade para isso. Sim. E a gente lida a acreditar nesses jovens. Porque às vezes a gente quer investir só em jovens, porque é maduro, é porque não sei o que lá, e às vezes a idade não define, né? Às vezes tem jovens de 23 anos que são imaturos e você pega um de 15 que bombardeia o inferno aí que você. Então, é você acreditar nessa geração, sabe? Você acreditar nessa juventude que vale a pena, nessa adolescência que vale a pena, investir nesses jovens. Porque o jovem que você investe hoje vai ser os adultos de amanhã que vão estar consolidando outros jovens, Sim. né? Então, assim, o que eu planto hoje, na minha juventude, mais na frente meus filhos vão colher. Além disso, também nós temos, no mesmo tempo, um projeto que era o da quadra, né? Era. E nós temos que, a gente não falou no começo, mas temos o projeto da quadra também, que o pastor tinha conseguido um termo que conseguia Na primeira. todas as segunda-feiras, de 6 às 10, meia-noite, era guardado para a igreja. A quadra de Marcos Era, Pelo, né? era, era reservada para a igreja. Ainda existe? Ainda Não. existe. A quadra, sim. A quadra sim, o projeto hoje em dia não, que deu uma parada. Então, a gente usava essa estratégia todo dia jovens, assim, né? Primeiro horário era futsal, depois era vôlei ou queimado. Aí o primeiro horário atingia mais atingia os homens, e o segundo horário atingia todas as idades, e homens e mulheres. Mas a gente, antes da pelada, antes de qualquer jogo, era 30, 15 minutos de ministração, ou seja, independente. Para jogar, eles tinham que ouvir a Tinha que palavra. participar da E aquilo palavra. ali é uma estratégia que também temos pessoas que foram alcançadas por isso, que foi alcançado por aquilo, pode não ter se convertido, mas a palavra foi ali, como a Bíblia fala, né? Nenhuma palavra vai com volta vazia. Sim. Tudo aquilo ali vai criar um ramo que vai crescer dentro daquela pessoa. Então, essa estratégia é muito boa. Hoje em dia estamos parados nesse projeto, mas é muito boa que utilizávamos.
que atingia de qualquer jeito. Para você ter a participação naquele momento, você tinha que ouvir a palavra. Então, aquilo ali trazia nas entranhas deles o mesmo que a gente estava recebendo na igreja. E a gente levava para fora das quatro paredes. E as pessoas que às vezes nem tinham noção da igreja, ó, um amigo chamava, ó, bora pra pelada da igreja, pra pelada da igreja e tal. E aquilo ali trazia aquelas pessoas a entender, às vezes outras pessoas que nem conheciam sobre Jesus, só de ouvir falar assim, mas não se aprofundava, começar a entender ali. Pessoas que você não tinha nem noção, que não tinha perspectiva, começam a ter a partir daqueles 15 minutos toda segunda que tinha. É, e chega a ser vidas alcançadas de uma forma intangível, sabe? Que a gente não consegue contar. Por exemplo, hoje eu vejo meu cunhado, o irmão dela, vez ou outra ele tá falando de algo da Bíblia, ele diz, não. Aí ele vai, cita um versículo, cita uma história, diz, não, isso aí eu aprendi lá no Projeto da Quadra. Olha aí. Ele era um jovem que participava desse projeto, não como da igreja, não se converteu, mas ele era um dos que ia pra pelada e era ministrado, e até hoje muito do que ele sabe e que ele ouviu sobre a palavra não foi dentro de um templo. Foi dentro de uma pelada ali, um ambiente dele, mas que ele foi ministrado pela palavra. E hoje ele visita o nosso ministério, hoje ele conhece de alguma pessoa do nosso ministério, já tem essa intimidade, mas porque foi conquistado dentro de um projeto, sabe? Em breve vai se converter. E aí? Vai voltar o projeto? Em nome de Jesus, temos Foi porque que voltar, né? esses projetos, acho que a pandemia deu essa parada e Recaído aí. para dar essa voltada. Na escola foi mais essa questão de direção, tudo isso. E a quadra foi porque assim, caiu o número de jovens, aí E tipo, quem coordenava eram os jovens, aí tipo, foi crescendo e tipo, eu fui os monitor. trabalhos, ver, tá ligado? E, tipo, Mas atribuições, faculdade, né? Por foi. exemplo, eu monitorava esse projeto da quadra por um tempo e eu parei por conta de faculdade. Aí, aí parei por conta de Aí tem que estudar, dar atenção à galera. mas ele vai levantar de novo esse projeto. Amém. Mas é isso, gente. A unidade, ela é essencial. Ela é extremamente necessária para o- a conquista de Cristo, para a expansão do reino. E é muito lindo de saber de que, de fato, a igreja de vocês, ela foi levantada Fruto da fruto unidade. da unidade. Porque cada igreja cresce de um jeito, mas assim, o de vocês é 100% fruto da unidade. Isso. E Deus está querendo resgatar, é nítido que Deus querendo resgatar essa unidade de uma forma muito forte para que ele possa alicerçar as coisas e construir esse novo tempo. E, cara, o que começou e parou, Deus está aí ressuscitando e vai fazer. Vai se ter unidade do povo para que possa se refazer tudo isso. Eu creio isso. Creio nisso e oro por isso. Oro para que essa unidade ela se consolide, né? A gente falou tanto aqui sobre Jabotão e eu acho que está cada vez mais nítido que é esse o caminho que Deus quer. Isso. E, então é isso, gente. Eu agradeço vocês aí por partilharem. Foi bom. Bom, Foi bom, não foi bom? foi. Glória a Sempre Deus. convite. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo. A gente tá aqui, né? Quebrando as barreiras, porque esses meninos passaram a semana inteira no meu juízo. Tu vai falar mais, eu tô com pergunta, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente é muito grato, né, por essa troca, né? Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer e a gente avançar. Tem muito que a gente tem muito ainda que conversar, que andar. Que é isso. Um podcast não dá para contar a história toda, não. Não, não, não. Só, É o vídeo é só mesmo. abrir uma porta. A gente entra e vai andar. Isso. Se eu já gostava de vocês, hoje eu gosto mais. De verdade. É muito gostoso de ouvir essas coisas e deixar a gente vibrando aqui de alegria e de querer fazer parte. Uma pena eu não poder estar no sábado, que eu vou estar em João Pessoa, senão meu amigo eu ia. Mas eu vou no outro. Vai Depois fazer. vão ter outros. Vai ter outros, a gente já teve outros antes desse, vai A gente ter. vai ter o nosso culto no terreno lá. Já vai ser. Vai- Não, ainda quero ir pro No terreno. terreno antes de fazer a base. Antes de fazer a base. E é profético no barro, no Eu quero no barro, depois no Não tem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Amém. Amo vocês. Amo você também. Amém. E jovens, compartilha, comenta, curte, divulga para todo mundo. Pessoal do Geração Eleita, pessoal da RGD, estamos juntos, conectados, porque a cor da gente é a unidade, é o laranja. Da laranja. Tamo junto. Vamos embora. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.